Nesse vídeo eu vou explicar para você 3 formas rápidas, as 3 formas mais rápidas que eu conheço particularmente de reprogramar o seu subconsciente. Tá? Bom, se você já acompanha aqui o canal, sabe que o conteúdo é bom, já deu o like aí no início. Caso você ainda não conheça, esse seja o seu primeiro vídeo, espere até o final e dê o like e, se fizer sentido, se inscreva também, ok? Bom, sem muitas delongas, vamos lá, né? Você sabe muito bem que para ter uma mudança de realidade, você precisa ir reprogramar a sua mente, mais especificamente o seu subconsciente. Então vou te explicar 3 formas aqui, só que antes disso, é muito importante entender o seguinte, tá? Algumas pessoas falam assim, olha, mas eu estou fazendo tal técnica, Fabrício, e não está funcionando, a coisa não acontece, etc. É o seguinte, eu vou explicar 3 aqui para você, só que tem uma coisa que é indispensável, que é o quê? Que você aceite a mudança, tá? Todo mundo quer, né? Aqui a gente fala mais sobre a questão financeira, né? Mas você pode aplicar isso aqui para ter mais dinheiro, para conseguir um relacionamento bom, né? Ou melhorar o seu relacionamento, melhorar as questões de saúde, melhorar suas relações com as pessoas. São infinitas possibilidades. E todo mundo quer isso. Só que qualquer uma dessas coisas exige um preço. E esse preço, sabe o que é esse preço? É a sua vida. O preço é a sua vida. A vida que você tem hoje. Por mais que tenham coisas aí que são desagradáveis, obviamente, tem coisas que você gosta e tem coisas que você não quer deixar, né? Só que uma mudança de mente subconsciente é uma mudança de vida mesmo, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão no seu convívio hoje, elas estão no seu convívio porque você é quem você é. Quando a gente fala de mudar o subconsciente, a gente fala de mudar quem você é. Mudando quem você é, talvez algumas pessoas vão falar, eu não estou gostando muito dessa nova versão, não é? E não vão querer continuar. Mas isso vai te deixar triste e você não vai querer que elas se afastem, tá? Ou seja, você não vai aceitar a mudança. Então, isso é apenas uma das mudanças que acontecem, tá? Então, eu quero te dar esse alerta porque não adianta, tá? Você pode usar a melhor técnica do mundo. Se você não está disposto ou disposta a aceitar as mudanças que vão ocorrer com essa mudança de mentalidade, que é uma mudança de personalidade, etc., não adianta, tá bom? Bom, vamos lá agora para as 3 formas em si. A primeira delas é você... Eu até procurei uma forma melhor aqui de falar, mas não encontrei, tá? É basicamente você reforçar uma crença que já existe, tá? Então, uma das formas mais fáceis e rápidas do seu subconsciente aceitar algo é quando você reforça, vamos dizer assim, é uma crença que você já tem, só que ela é fraca, vamos dizer assim, tá? Vou te dar um exemplo para você entender. Eu fui criado lá num contexto religioso, né? E então a Bíblia sempre fez ali sentido para mim. E tem alguns versículos na Bíblia, por exemplo, tem um versículo lá no Sermão da Montanha, né? Onde Jesus fala assim, olha, para de estar ansiosos pelo que você vai comer, pelo que vai beber, porque olha só os pássaros, olha só isso, olha só aquilo, né? O Pai não deixa que falta nada para eles. Em resumo é isso. Né? Ou seja, eu já sabia disso, desde criança eu ouvi isso, só que eu ficava ansioso. As coisas não aconteciam, eu ficava ansioso e tal. O que aconteceu? Uma das pequenas, grandes mudanças que aconteceram, eu comecei a repetir esse versículo. Antes da frase Deus satisfaz, né? Antes da frase aqui muito conhecida, Deus satisfaz minhas necessidades, etc. Eu comecei a repetir esse versículo. E aí, olha só como que é louco isso. Na religião que eu participava, aí eu vi algumas pessoas ansiosas, eu comecei a fazer isso, né? E eu realmente fui parando de ficar ansioso. Eu vi algumas pessoas ansiosas. Só que aí eu ia né? E não é um jeito que não funciona. Mas eu falava assim, cara, olha só, eu era ansioso também, eu não tô mais. Porque eu fiquei lendo aqui, olha, se a gente lê isso aqui, a gente não fica ansioso.
E por mais louco que possa parecer, por mais que seja um versículo que estava na Bíblia, as pessoas ficavam chateadas, falavam, não, mas não é bem assim e tal, porque não, o mundo é complicado, enfim, né? Mas o ponto aqui é, reforçar essa crença que eu já tinha me fez muito bem. Eu realmente não ficava ansioso porque eu repetia constantemente aquele versículo, sendo uma verdade que já existe aqui. Tá? Então, por que a frase Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida? Tem reprogramações aqui onde eu cito, é baseada nessa frase. Você vê lá depoimentos incríveis de gente falando coisas quase que inacreditáveis com relação a isso. Mas por quê que realmente foi algo que funcionou tão bem? Porque é uma crença que ela já tem. Então ela só está reforçando, o que facilita tudo, tá bom? Então essa é a primeira técnica, reforçar uma crença que já existe, tá? Estamos falando aqui de formas rápidas, ok? Segunda forma, forte impacto emocional, né? Sem dúvida, é algo que funciona. Só que qual que é o problema? Na maioria das vezes funciona para o lado negativo, né? Boa parte aí dos bloqueios que às vezes a gente tem vem realmente de algo que aconteceu e impactou a gente ali de uma forma forte, né? Se tratando dessa questão de dinheiro, por exemplo, eu lembro até hoje de ir um cara lá da CEMIG, né, que é a Companhia Elétrica de Minas, eu moro em Minas, cortar a luz lá de casa. Eu ainda lembro disso. Eu ainda lembro de a gente ter que cozinhar feijão na lenha, porque não tinha dinheiro para comprar o gás. Eu lembro disso ainda. Por que eu lembro disso? Porque naquele momento que aquilo aconteceu, isso gerou um forte impacto emocional, gerou vergonha, talvez, gerou, enfim, né? Uma emoção, só que nesse caso, negativa, né? Por outro lado, o vídeo aqui, tem alguns vídeos, né, onde eu detalho um pouco mais da minha história e tal, eu falo o quê? Uma grande virada que eu tive na minha vida foi quando a mãe do meu filho falou, tô grávida. Tudo mudou. Forte impacto emocional. Cara, vou ser pai. Meu Deus do céu, deixa eu dar um jeito aqui e fazer a coisa acontecer. Então o forte impacto emocional, ele realmente funciona. Só que ele funciona, como eu disse, a maioria das vezes de forma negativa, ou se é positiva, de uma forma meio aleatória, assim, né? Como que você pode fazer isso de forma intencional, tá? É participando de eventos, né? Então tem eventos que tem exatamente essa pegada. Mundialmente falando, né? Eu não sei se foi ele que inventou isso, mas quem hoje, pelo menos, é o maior treinador do mundo nesse sentido é o Tony Robbins, né? Ele tem o evento dele lá de vários dias, onde a galera pula, chora, grita e etc. O que está acontecendo ali? Desbloqueios baseados em forte impacto emocional. Funciona. Quem não sabe, né, como funciona, acha que é, idiotice, o cara tá lá pulando, tá fazendo o de idiota. Não, funciona. Tá liberando emoções ali, tá? Aqui no Brasil tem muita gente que faz algo nesse sentido. Paulo Vieira, o Pablo Marçal, né, é um cara muito nessa questão do emocional ali, de algo mais forte, mais intenso, enfim. Então, é algo que funciona muito bem também, tá? Bom, e aqui a última forma que eu vou mencionar, e aí eu vou mencionar ela e já vou te fazer um convite logo depois, são as reprogramações subliminares, né? São técnicas de hipnose, enfim. Eu desenvolvi o meu método próprio, que é o método subliminar, né? Como é que funciona e por que ele funciona bem, funciona rápido? O método subliminar, ele existe ali uma mistura de algumas técnicas. Por exemplo, existe lá a técnica das afirmações, que é uma das formas mais rápidas de algo entrar na sua mente, né? Ou seja, usando perguntas. A mente aceita mais facilmente o porquê você já é uma pessoa próspera do que você é próspero. Entende? Por que eu sou tão próspero? Por que eu já sou rico do que eu sou rico? A mente aceita isso mais fácil. Então você poderia usar afirmações. Só que se você for usar afirmações somente falando, repetindo, funciona, só que é desgastante, é cansativo, demora. Aqui eu estou falando de formas rápidas. Então, o que eu fiz? Eu misturei essa técnica com
algo subliminar, como, por exemplo, códigos de Grabovoi e com a mistura ali, né? Então, você ouve uma mensagem embaralhada com a outra, algumas a sua mente entende, outras ela não entende. Qual que é a ideia de ela não entender? Passar direto para o subconsciente. A ideia de algo subliminar é isso, ir direto, né? Porque o que acontece? O nosso subconsciente tem lá o fator crítico, ou barreira do terror, que é exatamente para proteger, para não fazer com que qualquer coisa que a gente veja e ouça, enfim, entre no subconsciente, né? Só que quando você usa dessas técnicas para ir, é como se fosse por baixo, né? Tá aqui o fator crítico, ela, opa, passa aqui e vai. É da forma que, cara, foi o que eu usei e uso até hoje. Uso até hoje, né? Falo abertamente aqui, né? Não tem problema nenhum falar isso, da minha meta aí dos 100 mil por mês, né? A minha próxima meta. O que eu fiz? Eu fiz um áudio com afirmações, agradecendo por já ter 100 mil por mês, como é que eu consegui chegar lá tão rápido e tal, e ouço isso. E a minha mente, isso já é 100% verdade. E, consequentemente, o resultado financeiro deu um boom, né? Recentemente, tá? Então é algo que funciona e funciona muito bem. Bom, eu disse que te faria um convite aqui também. Eu vou lançar na próxima semana, dia 17, a versão 2.0 do método subliminar. Que é o quê? Cara, como que você programa a sua mente para prosperar dormindo? É isso. A forma mais rápida que existe. Eu tenho o protocolo LCP, onde eu explico, né, em detalhes também que tipo de bloqueio que você tem, só que ele é baseado em você repetir. Então eu dou lá várias afirmações para você repetir. Qual que é a diferença do método subliminar? Você vai ter aquilo pronto, tá? Por exemplo, no método LCP, é como se fosse assim, olha, imagina você ir numa nutricionista e ela te entregar receita e falar assim, ó, você vai fazer isso daqui, a sua dieta é essa, beleza. Agora imagina que essa mesma nutricionista, em vez de te entregar a dieta, ela te entrega o prato pronto. Fala assim, não, você não vai, tá aqui, ó, é só comer, já tá aqui. O método subliminar é isso, você vai simplesmente ouvir, pode ser antes de dormir, pode ser logo ao acordar e a mudança vai acontecer de forma automática. Bom, eu criei um grupo de WhatsApp onde eu vou dar todos os detalhes, né, de como é que funciona, inclusive os valores. Vão ter 3 bônus incríveis, né, para quem se inscrever no dia mesmo, que vai ser no dia 17. Então, enfim, se você quer mudar sua mente de forma automática e rápida, acesse aqui o grupo de WhatsApp e, né, veja lá os detalhes. Se fizer sentido, se inscreva nessa nova versão do método subliminar. Beleza? Fez sentido? Deixa um comentário aqui falando o que você achou e dá também um like no vídeo. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.